que vem na sua mente? Quando você ouve o nome Neymar, o que vem na sua mente? Pensa num colega de trabalho que você tem. Quando você pensa no nome dessa pessoa lá, o que vem à sua mente a respeito dessa pessoa? Você sabe de uma coisa? A gente associa o nome à conduta, ao caráter das pessoas. Eu me lembro quando eu tive o meu primeiro filho, Lucas, e o pastor Paulo Romero estava pregando lá na igreja em Maringá. E ele falou assim, interessante, hoje o pessoal usa muito o nome de Lucas, Mateus, João, Pedro. Ninguém coloca Judas, né? Você já viu alguém que colocou o nome de filho de Judas? E é um nome lindo, fala de louvor, da tribo de Judá. Mas ninguém coloca Judas. Por quê? Porque o nome ficou associado à conduta e o caráter daquela pessoa. E é interessante que na Bíblia, o nome era exatamente isso. O nome, muitas vezes, a maior parte, ele não era usado por causa de uma questão de uma boa sonoridade ou porque o nome era popular. Era um nome que expressava, muitas vezes, o desejo dos pais no nascimento e muitas vezes refletia o caráter da pessoa. E quando a gente pensa no nome Jesus, o que vem à sua mente? O que vem ao seu coração? O nome de Jesus. Eu fui assim, constrangido pelo amor de Deus a pensar no nome de Jesus nessa semana. Constrangido mesmo, motivado, movido pela graça, pelo Espírito de Deus falando no meu coração. E é interessante quando o Alex, nós conversamos essa semana sobre o programa do culto, as músicas, e ele veio com uma música exatamente sobre a questão do nome de Jesus. A palavra Jesus significa Deus é salvação. É a palavra grega do hebraico Josué, que significa Deus é salvação, ou Deus salva. Quando o anjo Gabriel chegou a Maria e anunciou o nascimento de Jesus, disse que ele se chamaria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ou seja, o nome de Jesus reflete quem ele é. Deus é salvação. Deus salva. E às vezes eu penso que a gente não tem muita compreensão do poder que há no nome de Jesus, do valor que há no nome de Jesus, de como isso reflete a sua divindade, a sua majestade, a sua glória, quem ele é. A Bíblia diz que o nome dele é o nome acima de todo nome. Muitas vezes eu oro aqui, você já deve ter ouvido, eu oro, Senhor, no teu nome, o nome mais poderoso que existe, porque o nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe. Mas muitas vezes eu penso que eu mesmo, talvez alguns de nós que estamos aqui nessa manhã, não vivemos com essa convicção, não vivemos com essa certeza, não vivemos com base na realidade do nome de Jesus. Eu estava vendo uma história, um pastor estava contando, de que o menininho foi no mercado, e antes de entrar no mercado, a mãe sabia que ele queria chocolate. E a mãe diz assim, olha, eu vim com pressa, nós estamos com pouco dinheiro, não peça porque eu não vou comprar, tudo bem? Menininho de 3 anos fez assim. Bom, por acaso a mãe passou no corredor da barra de chocolate. Ele falou, mãe, me dá um chocolate. Psh, quieto, moleque, eu já te disse para nem pedir. Ele aguentou firme, ela foi comprando algumas coisas. De repente, você sabe que às vezes os produtos em oferta estão em vários lugares. Passou perto, estava de lá o chocolate. Ele não aguentou, ele falou, mãe, por favor, me dá um chocolate. Menino, fica quieto, já te falei para nem pedir, eu não vou te dar. Ele aguentou. Aí quando foi chegando assim, caminhando para o caixa, ele viu que era a última oportunidade da vida dele. Ele viu que tinha muita gente ali na fila. Aí ele virou assim para a mãe com o maior som que ele pôde falar, nos seus pulmões de 3 anos de idade, e disse assim, mãe, em nome de Jesus, me dá um chocolate. Em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O pessoal que estava em volta deu tanta risada com aquilo, que ele ganhou várias barras de chocolate da galera. Deus fez um milagre. Que coisa! Não fale isso para o seu filho, tá, no mercado. Ainda bem que eles estão no Ministério da Terra da Promessa, não estão ouvindo essa história, senão eles iam querer usar essa, O nome de Jesus é poderoso. Se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver muitos e muitos exemplos de como o nome de Jesus é poderoso. Eu sempre fiquei impressionado com isso, ao ler o livro de Atos.
O livro de Atos é uma narrativa histórica do que aconteceu após a morte e ressurreição de Jesus com seus discípulos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 3. E você pode deixar a sua Bíblia aberta em Atos, se você quer acompanhar na sua Bíblia, ou aí no seu iPhone, no seu iPad, que você possa acompanhar o texto de Atos capítulo 3. E a gente vai vendo a partir de capítulo 3 de Atos, como o nome de Jesus vai revelando o seu poder e a sua glória. No capítulo 3, o início do capítulo, nós temos ali a cura de um coxo, que ficava à porta do templo chamada Formosa. A Bíblia diz que esse coxo tinha mais de 40 anos, ou seja, ele pedia esmolas ali com frequência, ele já era alguém conhecido da galera. E é interessante, provavelmente tenha acontecido isso, que Jesus tenha passado por ali algumas vezes, mas Jesus não curou esse coxo. Provavelmente ele ficava na porta do templo pedindo esmolas, Jesus passava por ali, ensinou no templo, mas Jesus não curou esse. Ele deixou para Pedro e João. E muitos de vocês conhecem a história de Atos capítulo 3, porque ele olha para Pedro e João desejando alguma coisa, o que o texto diz, e olha o que acontece a partir do verso 4. Diz que Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, porque agora ele tinha saúde. Deus opera um milagre sobrenatural, criou músculos, talvez nervos, colocou esse homem em pé. E você e eu sabemos que se alguém ficou paralisado por muito tempo, é preciso fazer fisioterapia. Alguns de nós engessamos o braço, a mão, a perna, e a gente sente, depois de algumas semanas com gesso, você não consegue mais usar aquele músculo, aquele membro da mesma forma. Agora esse cara era coxo por 40 anos, mais de 40 anos. E o milagre acontece de tal forma que ele tem não só a sua saúde perfeita, mas ele já entra andando. Venceu todas as 20 sessões de fisioterapia, não precisou buscar o plano de saúde. Ele já entra andando, louvando no templo. E isso aqui gera um alvoroço ali, porque é um lugar de adoração. Isso aqui gera uma oportunidade tremenda. Então Pedro começa a pregar, falando, ele faz um discurso veemente do que acontece aqui, e muita gente se converte, e isso cria um alvoroço na cidade de Jerusalém, e as autoridades ficam invejosos do que está acontecendo, ficam perturbados com o que está acontecendo. Por quê? Porque o milagre acontece em nome de Jesus. E o que as autoridades judaicas haviam feito? Eles haviam crucificado Jesus, ou seja, Jesus estava morto. Mas como que agora acontecem milagres por causa de Jesus? Jesus tinha sido morto e sepultado, e os judeus resistiam à ideia de acreditar que ele estava ressurreto. Então, quando aparece um milagre sendo feito no nome de Jesus, puxa vida, essa é uma bomba, esse é um baita de um problema para essa galera aqui que não queria que Jesus realmente vivesse, e não queria que Jesus continuasse, de alguma forma, a mensagem dele, a vida dele, continuasse influenciando o povo judeu. O que nós vemos aqui é que Jesus opera um milagre, porque ele está vivo, e agora ele continua fazendo a mesma coisa através dos seus discípulos. Jesus foi morto, ressuscitou, está assentado à destra de Deus Pai, posição de poder, de onde ele há de vir julgar os vivos e os mortos, onde ele vem buscar a sua igreja. Ele é um Deus vivo e atuante, está presente na vida da igreja através da pessoa do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo se derrama sobre os seus discípulos, e aí em Atos 3 nós vemos o milagre. Por quê? Porque Jesus continua vivo, e agora ele age através da vida dos seus discípulos. Observe que Pedro e João olham para esse coxo e dizem assim: em nome de Jesus Cristo. Não é no nosso nome, não é no nome de uma religião, não é no nome de uma igreja, não é no nome de alguém influente, não, é no nome de Jesus Cristo. Nome de Jesus Cristo. E esse coxo se levanta. A Bíblia diz que então, o que acontece aqui, após esse milagre, é muito perturbador. E se você acompanhar comigo alguns textos, Pedro então ele prega, ele faz um discurso aqui veemente do que aconteceu, pega aquele milagre como o gancho para uma pregação maravilhosa. No verso 16, ele explica que pela fé no nome de Jesus,
O nome de Jesus, olha o que Pedro diz: o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Pedro opera o milagre, ou seja, na verdade, Jesus opera o milagre através dele, mas Pedro não pega a glória. Ele não diz assim: fui eu que curei, eu que tenho oração forte, eu que tenho poder. Não, ele diz: o nome de Jesus curou esse homem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Todo mundo podia ver, puxa, era um coxo que estava ali todo dia, todo mundo sabia dele, e agora ele está andando. Ninguém podia negar que o nome de Jesus havia feito um milagre maravilhoso. Ninguém podia negar isso. Então o que acontece? As autoridades chamam Pedro e João, Sinédrio, a autoridade judaica. Era como se fosse a suprema corte religiosa do povo judeu. E eles são chamados para explicar o que aconteceu. E aí o que acontece? Olha o verso 10, mencionando apenas alguns versículos. Pedro diz assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Jesus curou, porque ele continua vivo. E observe que Pedro diz realmente para as autoridades judaicas: vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou dos mortos. Ele continua vivo, e por isso esse homem está curado. Observe que Pedro usa Jesus, Cristo, que significa Messias, o Nazareno. Ele usa nome e sobrenome, não é completo aqui, né? Cristo não é sobrenome de Jesus, é só o termo Messias. Mas ele dá a identificação: o Nazareno, é aqueles que vocês crucificaram, aqueles que vocês mataram na cruz. Esse nome está operando este milagre. Observe o verso 18 do mesmo capítulo 4, que diz: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. As autoridades não tinham o que fazer com Pedro e João, então os advertiram veementemente, com toda a força: vocês não vão ensinar mais nesse nome. Pedro e João disseram assim: nós não podemos fazer isso, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas observe a preocupação: vocês não vão ensinar mais esse nome, vocês não vão falar mais desse nome. Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Se nós cremos no nome do Senhor, isso já deve gerar pelo menos 3 atitudes no nosso coração, que eu queria que você anotasse no seu boletim, ou aí no seu iPhone, no seu celular, não sei onde você anota. Eu tenho tido o hábito de anotar já no meu e-mail direto, porque já cai no meu computador, então fica muito mais fácil, mas você anota como você quiser. 3 atitudes que o nome de Jesus deve gerar no nosso coração. Primeiro é temor. Temor significa respeito, reverência por Deus. Espera aí, se o nome de Jesus tem esse poder e ele continua vivo, isso deve gerar em mim respeito, deve gerar em mim temor, reverência para com esse nome. Não é um nome que simplesmente eu menciono, não é um nome simplesmente que eu falo sem pensar, não é um mantra na minha boca, não é uma reza, não é uma palavra mágica. Não, eu tenho temor e respeito pelo nome de Jesus. E isso deve se traduzir tanto na minha fala como na minha conduta. Porque sem medo de errar, muitas pessoas usam o nome de Jesus e não jogam o nome de Jesus na lama, porque Jesus cuida do seu nome e Ele é quem Ele é Deus. Mas que envergonham o nome de Jesus, que sujam o nome de Jesus, porque tem uma conduta errada que não condiz com esse nome. A partir do momento que eu e você recebemos Jesus no nosso coração, nascemos de novo pelo poder do seu Espírito, e que nós levamos o nome de Jesus como cristãos, pequenos cristos. Cristãos significam pequenos cristos. A partir do momento que eu e você temos o nome de Jesus na nossa vida, nós deveremos ter temor de como vivemos, de como falamos. Nós deveríamos honrar esse nome, porque temos temor de Deus e temor do nome de Jesus. E eu acho interessante que a Bíblia traz um exemplo muito claro de falta de temor, de respeito, de coerência com o nome de Jesus. É um texto de Atos capítulo 19. A Bíblia diz que haviam 7 filhos de um líder judeu chamado Seva. 7 filhos de Seva. E é interessante que eram 7 filhos. Então era uma família poderosa, porque quem tinha muitos filhos homens tinha poder. E esses 7 homens, a Bíblia diz que eles estavam fazendo exorcismo. Eles estavam expulsando espíritos malignos das pessoas e invocando o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. E sabe como que eles expulsavam o demônio? Eles chegavam na pessoa endemoniada e diziam assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles começaram a usar o nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder. Mas eles começaram a usar
sem conhecer esse nome, sem dar a devida honra a esse nome, sem respeitar esse nome, sem ter temor. Eles começaram a usar fazendo um ministério que Jesus não chamou para fazer, sem conhecer Cristo. Tanto que eles oravam assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Não é a quem nós pregamos, a quem nós conhecemos, mas usando o nome de Jesus. E é verdade que isso funcionou algumas vezes. Eles estavam fazendo isso. Mas a Bíblia diz no verso 15, de Atos capítulo 19, que um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei também quem é, mas vocês quem são? E que o espírito maligno pulou para cima dos 7 homens e deu uma surra. 7 homens. Perdoa a expressão aqui, deu um pau nesses caras. Entendeu? Mas deu uma surra. Que a Bíblia diz assim que esses caras voltaram nus para casa. Não deu só uma surra não, arrancou a roupa. Meteu o pé do ouvido. Entendeu? Deu voadora, derrubou os 7. Quebrou todo mundo na pancada. E depois que quebrou ainda arrancou a roupa todo mundo e voltou humilhado, porque nu era humilhado. Por que o demônio teve poder para fazer isso? Porque eles estavam usando o nome de Jesus sem temor, sem respeito, sem conhecê-lo. E é interessante que quando o demônio faz isso, Deus usou até o demônio para trazer glória ao nome dele. A Bíblia diz assim que todos os judeus e os gregos que viviam na cidade de Éfeso foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome de Jesus era engrandecido. E muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam apertamente as suas más obras. Houve um avivamento na cidade de Éfeso como produto da pregação de Paulo. E este evento aqui, ele é mais um ponto, que o nome de Jesus é realmente poderoso, mas que esse nome não pode ser usado levianamente. Ele não é só uma palavra nos meus lábios. Não, esse nome deve ser usado com temor. Temor. Uma outra coisa que nós precisamos lembrar aqui com base no temor de Jesus, é que se eu creio no poder desse nome, como cristãos eu tenho decisões, escolhas difíceis para tomar. Como Pedro e João fizeram. Espera aí, eu vou obedecer a Deus ou aos homens? As autoridades judaicas que haviam crucificado Jesus, falaram, vocês não vão falar mais nesse nome. O que eles iriam então esperar? Que Pedro e João respeitassem as autoridades. Já crucificaram o mestre? Já mataram o mestre, não vão matar eles também? Mas eles dizem assim com toda a ousadia, não, nós vamos obedecer a Deus do que aos homens. Porque aquele que tem o nome de Jesus, ele tem temor, respeito, ele reverencia, ele honra, e ele sabe da autoridade desse nome, e quem tem esse nome na sua vida, então sabe que tem que fazer escolhas difíceis. E escolhas difíceis envolvem obedecer a Deus e não aos homens. Quando aquilo que os homens pedem está em contrariedade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para a nossa vida. Tomar decisões difíceis significa que eu não vou escolher viver o meu pecado, os meus desejos, a minha vontade, mas vou escolher viver aquilo que Jesus tem para mim, porque o nome dele é poderoso. Eu conheço o poder do nome de Jesus, eu não vou brincar com esse nome. Não. Porque eu conheço o poder do nome de Jesus, eu tenho temor. E porque eu tenho temor, eu obedeço. Eu tenho respeito. Eu quero honrar aquele que eu respeito. Isso leva os cristãos a fazerem escolhas difíceis, sim. Eu vou escolher aquilo que Deus diz na sua palavra, aquilo que a sociedade apregou, aquilo que a sociedade valoriza. Jesus, isso gera temor. Eu fico pensando até no nosso ajuntamento aqui, irmãos. Mateus, capítulo 18, verso 20, diz que Jesus afirmou, onde vocês estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome eu estou no meio de vocês. E às vezes nós estamos reunidos como igreja, irmãos, ou como um grupo pequeno, nós estamos reunidos 2 ou 3 irmãos, mas é como se Jesus não estivesse no nosso meio. É como se Jesus não estivesse, porque nós estamos sendo levianos, nós estamos sendo irreverentes, nós não estamos conectando o nosso coração com a presença de Jesus que está no nosso meio. É muito provável que alguns de nós que chegamos aqui nos cultos, irmãos, nós não estamos pensando em nada em Jesus, nós estamos pensando aqui numa questão religiosa, nós estamos pensando em nós mesmos, estamos pensando no nosso conforto, não viemos aqui para oferecer o melhor a Ele, o nosso culto, o nosso coração, a nossa alma, porque Jesus está aqui, e se Jesus está aqui, Ele merece o melhor. Não é a igreja, não é o Alex que está cantando, não sou eu que estou pregando, é Jesus que está em nosso meio, Ele merece todo o louvor e adoração, toda a nossa reverência, toda a nossa consagração. Porque tem temor. Eu estou na presença de Jesus. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na igreja missionária, que era o templo evangélico, o primeiro templo evangélico que eu entrei. Como eu já disse aqui várias vezes, eu tinha uma banda de rock muito famosa. E porque eu tinha banda de rock, eu tocava, eu usava um anelzinho aqui, na minha mão esquerda, para tocar, para aparecer.
E aí eu lembro que quando eu entrei na igreja, que eu nunca tinha entrado numa igreja de crente, uma igreja evangélica, eu tirei o anel. Eu tirei o anel porque eu falei assim, eu estou entrando num lugar que eu nem sabia o que era, mas eu achava assim um lugar santo. Eu estou entrando num lugar que eu tenho que ter respeito. Eu tirei um anel. Falei, não vou entrar com esse anel aqui. Às vezes eu penso, como que nós perdemos o temor? Perdemos o respeito pela presença de Jesus. Perdemos a dimensão do que é o nome de Jesus. E por que nós estamos reunidos aqui? Ele que está no nosso meio. E o que Ele pode realmente fazer na nossa vida. Como nós devemos nos relacionar com Ele? Será que nós estamos aqui focados em Jesus? Preocupados com Ele, com a Sua glória, com a Sua vontade em nossa vida, com o que Ele tem para nós? Nós estamos aqui ansiando porque temos temor do Seu nome. Ou não? Segundo lugar, quando eu entendo o poder do nome de Jesus, isso deve gerar em mim autoridade. Autoridade, irmão. Em nome de Jesus deve gerar autoridade. Você confia no poder do nome de Jesus? Ele é o nome mais poderoso que existe? Esse amém foi muito fraco para quem confia, irmão. Pelo amor de Deus, irmãos. Testemunho do Marco Antônio aqui tinha que dar aleluia, glória a Deus, virar piruleta, irmãos. Aleluia. Confia no nome de Jesus, é claro. Nós estamos igual mineiro, né? Você gosta de queijo? Maravilha. E de Jesus? Vixe. Você confia no poder de Jesus? Isso dá autoridade. Autoridade. Quando Pedro e João olham para aquele coxo na Porta Formosa e dizem assim, cara, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu estou quebrado, mas vou dizer um negócio para você. Em nome de Jesus, Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Isso é autoridade espiritual ou não é, irmãos? Isso é confiança no poder do nome de Jesus ou não é? Você acha que eu e você podemos fazer o mesmo quando nossos filhos estão doentes? Você chegar e colocar a mão na cabeça do teu filho e dizer, em nome de Jesus, seja curado. Você pode fazer isso por um vizinho que está lá quebrado também, e dizer, em nome de Jesus, Senhor, transforma esse coração. Você pode orar por um casamento, que foi isso que nós fizemos essa semana nos nossos grupos pequenos, abençoando as famílias, e que você pode orar com fé, porque nós estamos orando no nome de Jesus, o Nazareno, que tem todo o poder, autoridade. Quando Jesus chamou os discípulos lá em Mateus 28, no verso 18, depois dele ressuscitar, e antes dele ser assunto aos céus, ele voltar aos céus, ele diz, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto ide. Ou seja, eu tenho autoridade, eu estou dando a autoridade a vocês, eu estou dando a mesma autoridade. Quando em João capítulo 1, verso 12, diz que aqueles que receberam Jesus, Deus deu-lhes autoridade, poder, para serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. A autoridade no nome de Jesus, e aqueles que pertencem a Ele, têm esse senso de autoridade, de que nós podemos orar. Eu gosto muito de uma irmã aqui da nossa igreja, Maria Alice. Ela é tão simples, mas ela dá um testemunho de vida tão impactante, tão poderoso. A Maria Alice, ela não está no culto agora, já vai estar à noite, mas eu me lembro ela contando, o pastor aconteceu um acidente lá na esquina de casa, ela mora aqui, acho que na Vila Edi, acho que chama aquela vila, ali, e ela saiu de casa, lá estava limpando a casa, ela saiu lá, o cara quebrado todo, ela foi lá e pôs no meio de bombeiro, no meio do povo, a mão em nome de Jesus, e ela crê, e Deus restaurou o cara. E não importa se tem cinegrafista, se tem Camargo, quem que está filmando o acidente, quem que está o negócio. Não, irmão, em nome de Jesus. Porque eu conheço na humildade dessa mulher tão simples, uma paixão por Jesus, e que ela realmente crê no poder do nome de Jesus. A mãe dela com câncer, ela já orou e Deus curou. Porque crê, porque crê. E aquele que crê no nome de Jesus tem autoridade para isso. Para exemplificar a autoridade, eu queria dizer aqui, todos nós já passamos por um policial rodoviário. Sabe o que eu acho interessante no policial rodoviário? É que às vezes tem um camarada de 1,60 m, fardado, e está vindo um bitrem de lá, umas 30 toneladas, não sei quanto, num bitrem, 35, 40, carrega 40, 40. E o cara de 1,60 m para na rodovia, no meio da rodovia. Foi feio meu assovio. Melhorou. E o cara que está com 40 toneladas no bitrem,
ele para. Por que ele para? Porque aquele camarada de 1,60 m está investido do quê? Autoridade. Aí ele para. Você entendeu o que é autoridade? Vem um bitrem na tua vida. Em nome de Jesus. A autoridade está sobre você. É aquela história que eu tinha um grande amigo, como você já teve talvez, que eu sempre fui muito franzino, a molecada sempre queria me bater na escola, mas um dia eu arrumei um amigo japonês fortinho, troncudinho, era baixinho, mas o bicho era violento, que lá virou meu escudeiro, não meu escudeiro, não, meu segurança. E o dia que um cara veio me bater, que ele olhou para o cara e falou assim: se você for pegar ele, você vai pegar em mim primeiro. Ah, meus irmãos, daí eu ganhei força, entendeu? Daí eu enchi o peito também, porque eu entendi agora eu tenho força. Quem? Eu não, esse cara tem, ele está comigo, vamos em cima. Aí, meus irmãos, mudou tudo. Você está entendendo a questão de autoridade? Espera aí, você crê no poder do nome de Jesus, está na tua vida, você recebeu Ele como Senhor e Salvador, Ele transformou teu coração, Ele é teu Deus, você crê no que a palavra de Deus diz? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus nos dá autoridade. Por isso Jesus diz: portanto, ide, vão, fala de Jesus, ora pelas pessoas. Ele diz: prego o reino de Deus, libertação aos cativos. Não pode ser aquele irmão: pastor, por favor, tem alguém endemoniado aqui, um vizinho meu está quebrando tudo, vem correndo aqui, pastor. Aí você fala: irmão, põe a mão e ora, expulsa em nome de Jesus. Eu não, pastor. O cara entra em desespero do outro lado. Cara, o que eu vou fazer aí quando eu chegar aí é a mesma coisa que você vai fazer. Eu não tenho força nenhuma. Você também não tem, mas põe a mão em nome de Jesus. Irmãos, eu queria que... Quantos aqui já enfrentaram endemoniado? Levanta a mão. Eu vou orar porque você enfrente 1, 2 nessa semana. Todo mundo aqui. Entendeu? Pelo menos 1 ou 2. Você tem experiência? Do cara pegar uma faca e falar assim: eu vou te matar agora. E você olhar para ele e falar assim: você não vai fazer nada, em nome de Jesus. E o cara quietar. Uma vez atendi um cara que era caminhoneiro, desse tamanho. Estava só eu no horário de almoço na igreja. Nunca mais atendi ninguém na hora do almoço. Repartição, vidro. Eu fui orar com o cara, discipulando o cara olhou para mim assim, ficou endemoniado. Aí ele falou: agora eu vou te quebrar aqui inteiro. Aí, meus irmãos, o que eu faria? Ou eu corro, ou eu creio no poder do nome de Jesus. Falei: você não vai quebrar nada aqui, rapaz. Aquieta agora, sai em nome dele. Rapaz, aí, meus irmãos, você enche de poder. Porque tem autoridade no nome de Jesus. Se você nunca enfrentou um endemoniado, talvez você não tenha ficado claro que existe uma autoridade no poder do nome de Jesus. Que você voa na garganta do cara e sai em nome de Jesus e o demônio sai. O cara está quebrando tudo, põe a mão no nome na cabeça do cara. Porque tem autoridade no nome de Jesus. Essa autoridade nos permite abençoar pessoas, nos permite libertar pessoas, sermos instrumentos de Deus. É o nome de Jesus, não sou eu, não é você, ninguém. É o nome de Jesus. Às vezes as pessoas vinham na fila de oração: eu quero orar com o pastor tal, porque ele tem oração mais forte. Já chegou a irmã, ô pastor Carlos, ora por mim se eu tenho oração forte. Não tem oração forte coisa nenhuma, irmã, a minha oração é fraca. O poder está no nome de Jesus. É o nome de Jesus, e na nossa fé que depositamos nesse nome. Em terceiro lugar, nós precisamos ter ousadia. Se nós cremos no poder do nome de Jesus, na autoridade que Ele nos concede, nós temos que ter ousadia. Irmãos, eu acho que falta em nós ousadia. Ousadia para viver a fé, ousadia para viver as promessas de Deus, ousadia para honrar Jesus, ousadia para abençoarmos pessoas. A compreensão do poder que é no nome de Jesus deve revolucionar a nossa fé, irmãos, nos dar grande ousadia e confiança em várias áreas da nossa vida. Vou destacar aqui 3. Primeiro, para orarmos. Quando oramos, nós não estamos jogando palavras ao vento, nós não estamos preenchendo o nosso tempo aqui no culto, nem na nossa vida pessoal. Quando nós oramos, nós estamos falando com aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem todo o poder nos céus e na terra. Estamos falando com Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte e o inferno, e está sentado à posição de poder, na destra de Deus Pai. Em nome de Jesus, nós podemos orar.
Muitas vezes nossas orações são tão fracas, irmãos, porque sabe por quê? Os nossos olhos estão fixos nos problemas, nas dificuldades e não no poder de Jesus, não na majestade de Jesus e na glória de Jesus. Só para mencionar alguns textos rapidamente, Jesus diz em João 14, 13 e 14, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei, é em meu nome. Por que no nome de Jesus? Porque só Ele morreu na cruz do Calvário. Não é no nome de nenhum outro Deus, de nenhum santo, de nenhuma pessoa, de nenhuma igreja, de nenhuma religião, é no nome de Jesus. Só Ele é Deus. João 15, 7, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Veja que o nome de Jesus não é um mantra, uma palavra mágica no final da oração. Ele diz, se vocês permanecem em mim, vocês podem usar o meu nome, porque vocês estão em mim e eu estou em vocês. Vocês pertencem a mim, eu pertenço a vocês. Então vocês podem usar o meu nome. João 16, 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus falando aqui na última semana, antes da crucificação, para os seus discípulos, que o Espírito iria descer, ele diz, até agora vocês não pediram, mas vocês vão pedir, porque o Espírito vai descer, e eu vou ouvir vocês. Hoje, irmãos, nós vivemos uma fé muito burocrática, eu acho que nós vivemos uma fé muito humana. O avanço da tecnologia e da ciência tem cooperado com isso. Antigamente, o pai queria saber notícia do filho que veio lá do sertão, do Nordeste para São Paulo. Ele tinha que esperar uma carta 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha telefone. O que ele podia fazer? Podia orar. Um pai ficava preocupado que o filho saiu com os amigos, foi numa viagem. Ele tinha que dobrar o joelho e orar para Deus cuidar, porque não tinha como falar com esse filho na hora que quisesse. Agora hoje, com o avanço científico, tecnológico, em vez da gente dobrar o joelho e abençoar nosso filho, o que a gente faz? A gente liga, onde você está? Está com quem? Que hora vai chegar? Antigamente o pessoal tinha que dobrar o joelho e orar por chuva. Hoje a galera vai no clima-tempo. Aí você entra lá, fica sabendo, e nem ora mais. E esquece que o meteorologista só pode medir o que está vendo, as informações que ele tem. Mas ele não pode fazer chover, porque ele não é Deus. Quem é Deus é Jesus. Eu e você, quando ficamos enfermos, ao invés de dobrarmos o joelho e pedirmos a misericórdia de Deus e o milagre de Deus, a gente já vai na listinha do plano de saúde. Onde tem esse médico aqui? Muitas vezes nem oramos mais, irmãos, nem oramos mais. Todo o avanço científico e tecnológico tem gerado em nós uma geração de crentes que não desfrutam do mover sobrenatural do Espírito de Deus, porque não cremos mais no poder da oração, não cremos no poder do nome de Jesus. Se muitas pessoas que eu conheço, você conhece também, tem bom plano de saúde, tem dinheiro no banco, tem saúde, elas acham que elas não precisam de Deus, porque elas têm um senso de controle. A Bíblia diz que eu e você devemos ter ousadia para orar, para clamar no nome de Jesus. E orar em nome de Jesus, vou destacar aqui, significa que você ora com a autoridade dEle, significa que você ora pelos méritos de Cristo na cruz, significa que você ora de acordo com a sua vontade. Não é o pedir assim como aquela moça que chegou um dia na fila de oração, pastor, pede para o homem que eu estou namorando largar a esposa dele e ficar comigo. Pelo amor de Deus. Quer que ore no nome de Jesus um negócio que está completamente contrário à palavra dele? Não vou orar, minha filha. Não posso orar por isso. E você não deveria orar também. Orar em nome de Jesus significa que eu oro em um relacionamento com Ele, que eu permaneço nele. Ousadia, irmãos. Ousadia para a gente orar com todo o coração, com toda a fé. Ousadia para pregar. Para pregar. Olha o que Pedro e João, eles dizem aqui no capítulo 4 às autoridades judaicas. Versos 12 e 13, ele diz, não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, não há nenhum outro nome, não tem outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. E vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João dizem para as autoridades judaicas que haviam matado seu mestre, seu senhor, olha, galera, não tem outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem ninguém que pode salvar a gente a não ser Jesus. E as autoridades ficaram boquiabertas com a ousadia desses caras. Sabiam que eles não tinham
experiência religiosa, não tinham treinamento teológico, eles não tinham nenhuma posição hierárquica na religião judaica, mas tinham autoridade e tinham ousadia para falar de Jesus. Para libertar, irmãos, Atos 4,30, a igreja orava assim: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo. Para libertar gente no nome de Jesus, gente dos vícios, dos pecados, irmãos, que assola nosso povo. Cada vez mais eu fico impressionado com gente certinha que está na cocaína. Às vezes gente que eu nem imaginava, tem bom trabalho, bom casamento, tem filhos, mas está na cocaína. Eu fico, meu Deus, uma coisa é você ver um noiado na esquina, outra coisa eu ver, cada vez mais eu vejo isso. Gente com boa posição social, mas está na cocaína, está na droga. Meu Deus, liberta a nossa sociedade do vício. Liberta. Não é só o noiado na esquina, em todos os setores da sociedade. Vai lá na UEL, meus irmãos, pelo amor de Deus, um cheiro de maconha para todo lado. O povo que está estudando, que vão ser os profissionais da nossa próxima geração. Orar para libertar. Olha em Atos 16, 18. Tinha uma endemoniada falando que Paulo e Silas eram servos de Deus. Várias semanas enchendo as paciências, Paulo virou e diz assim, ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Em nome de Jesus. A menina foi liberta. E Paulo e Silas foram presos e açoitados, porque libertaram uma menina escrava de um espírito de adivinhação. Em nome de Jesus eles fizeram isso. Deus nos dá temor através do nome de Jesus, autoridade e ousadia, irmãos, para orarmos, para pregarmos o Evangelho e para libertarmos as pessoas no poder do nome de Jesus. Então a vida só pode ser vivida no nome de Jesus. Por isso Paulo disse aos Colossenses o seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo. A vida do cristão é viver no nome de Jesus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, em nome de Jesus. Nós vivemos plenamente conscientes do poder e da autoridade do nome de Jesus em nossa vida. Não é assim, um dia eu amaldiçoo, outro dia eu abençoo, que essa boca que é usada para orar é usada para xingar. Não, é uma vida coerente com o nome de Jesus, porque através do nome de Jesus eu dou graças a Deus Pai, porque eu sei quem Ele é, o que Ele faz na minha vida, o que Ele tem feito, o que Ele vai fazer. Eu tenho fé no nome de Jesus, eu vivo nele, vivo para Ele e por Ele. Esse é o convite de Jesus a mim e a você. Um dia, você sabe, todos serão subjugados ou reconhecerão o poder do nome de Jesus. Eu queria que você lesse comigo bem forte Filipenses 2, 9 e 11 para orarmos. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Amém, irmãos?